Este vídeo apresenta a solução do exercício cilindro com corte oblíquo, página 02, que é este modelo que nós estamos vendo aqui do lado esquerdo, onde está sendo solicitado que seja resolvida a vista elevação aplicando o recurso de meio corte. Para que isso seja feito, nós vamos considerar que este terceiro quadrante aqui da peça está sendo removido e a peça vai ser desenhada aqui na vista elevação com o lado esquerdo em corte e o lado direito em vista sem o recurso de corte. Como nós podemos ver, nós temos três planos de corte formando ângulos de 45 graus. Um plano aqui em cima, um segundo intermediário e um terceiro na parte aqui mais próximo da base do cilindro. Esse cilindro tem o formato de um tubo. Ele tem o diâmetro externo e o diâmetro interno. O diâmetro interno é passante, dá para a gente observar através dessa linha tracejada. E além desses cortes oblíquos a 45 graus, nós temos também um plano de corte perpendicular, vertical aqui, e um plano de corte horizontal, unindo o plano de corte oblíquo intermediário com o plano de corte oblíquo da base. Para ajudar na solução, eu vou usar o software AutoCAD, que está aqui à nossa direita, onde eu tenho aqui já o desenho da nossa planta, o desenho da nossa vista lateral esquerda, conforme a folha solicita, e eu já puxei as referências, as linhas para facilitar o nosso trabalho. Então, lembrando da teoria, prolongando a linha de centro horizontal da planta para a direita e prolongando a linha de centro da vista lateral esquerda perpendicularmente para baixo, a intersecção dessas duas linhas vai nos fornecer a referência para o traçado da reta de 45 graus. Portanto, todas as referências que precisarmos da vista lateral esquerda relacionarmos com a planta, nós vamos fazer uso da linha do 45 graus. Da mesma forma, puxamos duas verticais para cima, uma à esquerda e outra à direita, e puxamos duas horizontais da vista lateral, uma da base e outra da altura, e essas quatro linhas nos deram a referência do retângulo onde vai ser desenhada a nossa vista elevação. Lembrando que o lado esquerdo em corte e o lado direito sem corte. Daqui por diante, na solução, eu já vou removendo, apagando essas linhas auxiliares e colocando novas linhas. O objetivo de apagar as anteriores é para que o desenho não fique tão poluído e facilite o nosso entendimento. Dando continuidade na nossa solução do exercício, eu coloquei linhas na cor magenta, números e pintei a região aqui também na cor magenta. Dessa forma, o primeiro plano inclinado que nós vamos resolver é este que vai do ponto 1 até o ponto 2, que coincide com o ponto 3. E este plano inclinado, o resultado da projeção dele na vista planta é essa região na cor magenta. Lembrando que como estamos trabalhando com meio corte, na elevação vai ser representada somente a metade da direita, porque a metade da esquerda, esse quadrante será removido por conta da aplicação do meio corte. Sendo assim, do ponto 1 até o ponto 2 e 3, nós temos esta região aqui. E agora vamos ver como que fica a representação desta região na vista elevação. A altura dos pontos 2 e 3 foi obtida através dessa linha auxiliar horizontal e subindo uma vertical em 2 até a elevação, nós temos o ponto de intersecção da vertical com a horizontal nesta posição. Da mesma forma, fazendo com o ponto 3, subindo para a elevação, temos o ponto de intersecção com a horizontal nesta posição. A propriedade do corte oblíquo a 45 graus no cilindro, neste caso que o corte está sendo representado na vista lateral esquerda, a propriedade vai ser, como resultado, arcos de circunferência na vista elevação. Dessa forma, nós vamos ter dois arcos. Um arco começando
colocando o compasso no ponto 4, abrindo até o ponto 5, nós vamos traçar de 5 a 2. E o segundo arco maior, ponta seca do compasso no ponto 4, abrindo até o ponto 1, vamos traçar o arco de 1 a 3. Olhando na planta, seriam a representação do arco de 5 a 2, menor, e do arco de 1 a 3, maior. Conforme foi explicado, colocamos a ponta seca do compasso no ponto 4, abrimos até o ponto 5 e traçamos até o ponto 2, fazendo este arco aqui, a representação deste arco de 5 a 2 na vista elevação. Da mesma forma, mantendo a ponta seca do compasso em 4, abrimos até 1 e traçamos o raio de 1 a 3, que seria a representação deste raio externo de 1 até 3. A obtenção da localização do ponto para colocarmos a ponta seca do compasso, ou seja, a localização do ponto 4, ela é feita da seguinte forma: prolongando o plano inclinado com uma reta auxiliar até encontrar a linha de centro vertical. Nesta altura, portanto, temos a referência para a linha horizontal, onde, encontrando com a linha de centro vertical, vai nos dar a posição do ponto 4. Nós vamos resolver agora este plano que eu marquei na cor magenta, formado pelo ponto 2, que coincide com o ponto 3, e formado também pelo ponto 4, que coincide com o ponto 5. Rebatendo este plano paralelo ao plano de base aqui para a vista planta, nós vamos ter essa área na cor magenta formada pelos pontos 2, 3, 5, 4 e 2. Subindo a referência vertical para a vista elevação, nós achamos os pontos 2 e 3 que já existiam da operação anterior, e agora adicionamos o ponto 4 e 5, referentes ao plano paralelo ao plano de base da vista. Vamos mostrar agora a solução deste plano oblíquo intermediário. Ele começa nos pontos 4 e 5 e termina no ponto 9 e 10. Talvez este seja o mais trabalhoso de ser resolvido, porque ele apresenta algumas particularidades. Uma das particularidades é que ele atravessa o eixo central aqui do tubo. E isso faz com que no ponto central nós tenhamos os pontos 6, 7 e 8. Voltando aqui para os pontos 4 e 5, projetando para a linha do 45 graus, nós já tínhamos obtido a localização deles na solução anterior. Referente aos pontos 6, 7 e 8, projetando para a linha de 45 graus, nós vimos que o ponto 7, se considerarmos do lado externo, ou seja, no raio maior do cilindro, nós vamos ter o ponto 7 do lado direito e do lado esquerdo. Da mesma forma, o ponto 6, se considerarmos ele a intersecção da linha horizontal com o raio interno, o raio do furo, nós vamos ter o ponto 6 do lado direito e do lado esquerdo. E o ponto 8, nós vamos precisar dele também. E o ponto 8 foi considerado o ponto no centro do diâmetro interno. Do ponto 6, 7 e 8 para cima, nós estamos nos referindo à metade superior da vista planta. Sendo assim, nesta metade superior, nós já passaríamos a enxergar a solução também da parte em corte que fica aqui do lado esquerdo. Portanto, o que nós temos primeiramente aqui? Nós temos a solução deste retângulo, que é do ponto 7.6, resultado do plano de corte passando nesta linha, da base até a intersecção com o plano inclinado. Projetando para a vista elevação, resulta neste retângulo. Como o plano de corte encontrou material no modelo nesta região, nós vamos achurar a região. Neste caso, o material é alumínio e está aqui representado com a sua achura corretamente. Continuando a solução dos pontos 6, 7 e 8 para cima, nós vamos chegar até os pontos 9 e 10.
portanto nós já estamos nos referindo à parte superior aqui da planta. Observem que este plano inclinado magenta, ele está representado por esta pintura feita aqui e esses traços horizontais. Por que foi feita essa separação de uma pintura sólida e traços horizontais? Porque esta região dos traços horizontais, na verdade, ela está oculta, ela não é visível na vista planta. Nós sabemos que ela existe, porém não conseguimos visualizá-la. Desta forma, a linha tracejada, que é o limite, ou seja, onde termina o plano inclinado nos pontos 9 e 10, resultaram numa linha tracejada, mostrando que realmente essa região não é visualizada na vista planta. Se considerarmos o ponto 9 como a intersecção da tracejada com o raio externo, nós vamos ter ponto 9 à esquerda e ponto 9 à direita. Já o ponto 10 vai ser único. Por que ele vai ser único? Porque a finalização do plano inclinado coincide com a reta tracejada, que seria o limite do raio para o furo interno, esse ponto limite aqui. Portanto, o ponto 10 é único, é o encontro do cilindro com a aresta formada pela linha tracejada. Para resolvermos então este plano magenta, colocamos a ponta seca do compasso no ponto 8, que é o ponto onde o plano inclinado encontra o eixo central. Projetando para a esquerda, localizamos o ponto 8. Basta abrir o compasso na medida do raio interno e traçar esse arco até o ponto 6, sentido anti-horário, começando de 4 até o ponto 6. Da mesma forma, vamos fazer com o raio externo. Abre o compasso na medida do raio externo e vamos traçar do ponto 5 até o ponto 9, em ambos os lados. Aqui seria do ponto 7 até o ponto 9. Então, explicando aqui na vista lateral, do lado direito, que é o lado não cortado, os dois raios são traçados de 4 e 5 até o ponto 9 e 10, 4 e 5 até o ponto 9 e 10, e do lado esquerdo ele é traçado somente do ponto 6 e 7 até o ponto 9 e 10, portanto, ponto 6 e 7 até os pontos 9 e ponto 10. Dá para explicarmos aqui também na planta. Do lado direito, de 4 passa pelo 6 e vem até o 10, e de 5 passa pelo 7 e vem até o 9. Já do lado cortado, de 7, vai até o 9, e de 6 até o 10. Finalizando o nosso exercício, nós precisamos resolver então a parte superior. A partir dos pontos 9 e 10, nós temos o plano inclinado até o ponto 1, 2 e 3, e depois o plano vertical aqui logo acima. Resolvendo o plano inclinado na cor magenta, começando em 9 e 10, indo até 1, 2 e 3, a explicação fica da seguinte forma. O ponto 9 e 10 nós já tínhamos determinado na solução anterior. O plano que vem de 9 e 10 até 1, 2 e 3 está representado por essa achura em linhas horizontais, porque na verdade, olhando para a planta, nós não enxergamos essa superfície, ela está oculta, está na parte de baixo, portanto não conseguimos visualizar esse plano. Já a solução na vista elevação, da mesma forma que foi explicado para o plano anterior, este plano superior inclinado de 9 e 10 até 1, 2 e 3, ele vai aparecer tanto do lado direito, que é a visualização sem corte, como também do lado esquerdo, que é a visualização em corte. Se adotarmos o ponto 2 como ponto externo, nós temos 2 à direita e 2 à esquerda. Se adotarmos o ponto 1 como ponto interno, nós temos 1 à direita e 1 à esquerda. E o ponto 3 é o ponto central, onde nós colocaremos a ponta seca do compasso. Novamente, colocando a ponta seca do compasso em 3, abrindo no raio interno até 1, vamos traçar um arco de 180 graus. E, abrindo o compasso agora até 2, vamos traçar um arco até encontrar o ponto 9,
e do lado esquerdo um arco até encontrar o ponto 9 novamente. Com isso, nós formamos o plano inclinado 45 graus, o último que faltava, e finalizamos a representação da nossa vista elevação. A aresta formada pelo encontro dos dois pontos é representada por esta linha horizontal que parte do 9 à esquerda até o 9 à direita, e podemos ver a formação desta aresta na vista lateral, onde nós temos a finalização do plano magenta e o encontro com o plano na cor preta, que foi o resolvido anteriormente. Nós observamos também que esta região aqui onde eu estou passando o mouse não tem material, ou seja, não tem mais. Então isso significa que a linha vertical do cilindro, ela para neste ponto, pega o raio formado pelo plano inferior, depois pega o raio formado pelo plano superior e vem até o ponto 2. Então, seria esta representação aqui, da linha central até o ponto 9 e do ponto 9 até o ponto 2. O que eu mostrei aqui para vocês na vista elevação. Então, aqui nós temos a representação finalizada da elevação em meio corte. Fiz o acabamento da vista, coloquei as linhas de centro, a especificação correta do meio corte, sendo o início do plano de corte aqui do lado esquerdo, até o centro, desvia para baixo, letra A para o lado externo à esquerda e letra A para o lado externo à direita. A seta indicando o sentido de rebatimento e a especificação aqui de corte A. Essa é a forma correta que usamos para representar o meio corte. Podemos ver agora a modelagem da nossa peça em 3D. Essa é a vista lateral esquerda, rebatendo aqui para o lado esquerdo. Nós temos a vista elevação, só que sem a representação em meio corte, e rebatendo para baixo, nós temos a vista planta. Então essa é a visualização do nosso modelo. Agora nós vemos a vista elevação. Eu apliquei um corte no nosso modelo 3D, removendo o terceiro quadrante, de modo que esta visualização é semelhante ao exercício resolvido, e nós devemos entender essa área na cor azul, a região achurada do exercício resolvido.